Oi, gente! Como prometido, hoje eu vou falar para vocês sobre a trilogia das Crônicas da Quase Noite. Essa é uma trilogia de fantasia do Jay Kristoff, lançado pela Plataforma 21, que eu gostei muito de ter lido e quero compartilhar com vocês a minha opinião sobre todos os livros. Não se preocupe porque o vídeo não vai ter spoiler. Então, antes de começarmos, eu quero saber primeiro se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, também já curtam o vídeo. Então, o primeiro livro da trilogia é Nevernight, A Sombra do Corvo. O segundo livro é God's Grave, O Espetáculo Sangrento. E o terceiro livro é Dark Dawn, As Cinzas da República. Nesse primeiro livro, nós conhecemos então Mia Corveri, que é uma garota de 16 anos que busca vingança contra aqueles que destruíram a sua família. O seu pai foi chamado de traidor e morto por um carrasco, e a sua mãe e o seu irmão foram presos. E isso aconteceu quando ela era apenas uma menina, e foi a partir daí que ela descobriu ser uma sombria. Ou seja, gente, a Mia tem o poder de controlar as sombras. Entre suas habilidades como sombria, ela consegue se esconder na escuridão, consegue viajar pelas sombras, também pode fazer com que as sombras cumpram suas ordens, como quebrar algum objeto. Então ela tem várias habilidades a respeito desse controle das sombras, o que torna ela uma personagem bem diferente aí no mundo da fantasia. E o mais interessante também é que ela sempre tem ao seu lado um demônio das sombras. O Senhor Simpático tem a forma de um gato e é como se fosse ali o companheiro dela em todas as situações. Na verdade, ele tem uma função, ele absorve, ele bebe do medo da Mia. Então, por conta dele, por ele sempre estar cuidando dos medos da Mia, ela é uma personagem destemida, sem medo algum. E o Senhor Simpático acaba sendo um grande personagem aqui na história, porque ele tem pensamentos, ele tem várias falas aqui durante toda a história, e ele é um personagem muito sarcástico e muito engraçado, além também de dar vários conselhos para ela. Ele também acaba sendo um grande conselheiro. Vocês conhecem a trilogia das Fronteiras do Universo, onde nós temos os Demons, que são as almas das pessoas em forma de bichinhos? Então, gente, o Senhor Simpático é como se fosse um Demon também. E vocês conhecem também a Sabrina, aprendiz de feiticeira? O Senhor Simpático é muito parecido com o Salem também dessa série. Então é por isso que o Senhor Simpático acaba sendo um personagem muito carismático aqui durante a série. Além dele ser um personagem muito importante, porque ele faz com que a Mia seja essa personagem destemida. E daí, gente, depois de nós conhecermos a Mia, nós conhecemos então a trama desse primeiro livro, que é o fato da Mia querer ir para uma escola de assassinos. Aqui nós temos a tal da Igreja Vermelha, que é uma escola de assassinos que ela procura na esperança de conseguir habilidades o suficientes para realizar a sua vingança. Então, gente, esse livro acaba sendo incrível porque nós conhecemos então esse universo criado pelo Jay Kristoff, com essa personagem muito interessante que sabe controlar essas sombras e que agora vai conseguir novas habilidades agora como assassina. E nós acabamos conhecendo nesse livro aqui também muitos outros personagens nessa escola de assassino. E o mais interessante é que eles não são pessoas de confiança, eles são assassinos. A Mia vai conviver com vários assassinos, então ela acaba passando vários perigos durante os estudos dela. Vocês podem ter certeza disso, que acontecem coisas inimagináveis durante essas aulas. Digamos, para ela conseguir se formar, tem muita coisa no qual ela precisa passar e é muito interessante de acompanhar isso. E cada personagem que nós encontramos aqui tem uma personalidade única, assim como a Mia é essa personagem diferente, essa personagem sombria e que busca vingança. Os outros alunos também têm suas motivações, têm os seus propósitos, então é muito interessante acompanhar isso. É um livro recheado de traições, é um livro bem sangrento, mas o segundo livro consegue superar isso e ele é muito mais sangrento ainda. Gente, esse segundo livro aqui é insano. Essa é a palavra que eu caracterizo esse livro, gente. Vocês vão surtar demais com ele. E se vocês querem ação, vocês querem sangue, vocês querem violência, esse livro se chama Violência, porque aqui, gente, como diz no título, nós temos um grande espetáculo
sangrento que é igual às lutas de gladiadores. Vocês conhecem a história da Roma Antiga com as lutas de gladiadores? Esse segundo livro tem muito disso e eu vou aproveitar para falar das referências que a série traz à Roma Antiga, às cidades italianas, e eu sou fascinada por essas coisas históricas, então eu achei muito legal essas associações que o autor colocou aqui no livro. Esse livro aqui, gente, é o meu favorito da trilogia, porque ele acaba sendo muito surpreendente. O final dele é aquele final que você vai virando as páginas e vai tendo uma surpresa atrás da outra, vai tendo várias revelações que você não esperava para um segundo livro. Esse livro aqui entrega muito mais do que você estava esperando, porque ele meio que fecha um arco da história que você estava esperando que fosse ser fechado no último livro. Então por isso que ele acaba te surpreendendo muito quando você chega aqui, e por isso que ele acabou sendo o meu favorito. Depois de você passar por todo um espetáculo sangrento, você ainda finaliza o livro com várias revelações que te deixam de boca aberta. Então por isso que esse livro é completo, na minha opinião. E daí nós chegamos no terceiro livro e a história meio que toma direções diferentes. Como eu falei, no segundo livro da trilogia, a história meio que se completa e aqui nós descobrimos novos propósitos. Digamos que descobrimos o propósito maior desse universo criado pelo Jay Kristoff. A Mia, por ela ser uma sombria, por ser uma personagem diferente, ela necessita muito descobrir mais sobre ela mesma, e nós também como leitores, porque eu nunca tinha lido uma personagem com esse tipo de habilidade que ela tem. Então a gente quer descobrir mais sobre quem ela é, qual é o significado de ser uma sombria, se ela conhece realmente todos os seus poderes. E é essas as revelações que esse terceiro livro traz. Ele traz as revelações a respeito da personagem, sobre quem ela é, qual é o real propósito dela como sombria, porque o propósito dela de vida era a vingança. Mas nós encontramos uma personagem muito maior aqui nesse terceiro livro, e todo esse arco que o autor criou nos 3 livros acaba se completando muito nesse terceiro. A trajetória da personagem ganha um significado a mais nesse terceiro livro, e isso é muito legal de acompanhar. Outra coisa muito interessante que nós percebemos quando chegamos nesse terceiro livro é o desenvolvimento da personagem, que é o tanto que ela aprendeu, que é o tanto que ela errou, que é o tanto que ela superou, o tanto que ela se transformou. Então tem muita coisa a respeito da construção da personagem que foi importante para nós chegarmos nessa personagem que nós temos aqui ao final da história. E outra coisa que eu quero comentar com vocês é que a Mia, apesar de ser uma personagem cruel e fria, que dá aquele tom de antagonista da história, nós percebemos também um outro lado dela ao longo dos livros. A gente percebe que por trás de tudo isso, ela também é uma garota muito gentil e uma personagem muito simpática que você se apega muito durante os 3 livros. Isso não faz ela ser uma pessoa mais frágil, ela continua sendo uma personagem muito forte. Eu acho que essas coisas que ela acaba sendo diferente do que ela propõe, faz ela ser uma personagem mais forte ainda. Por isso que eu gosto bastante dela. Mas agora que eu contei pra vocês sobre a história dos 3 livros, eu preciso falar também alguns pontos negativos sobre a história, porque esse terceiro livro acabou me decepcionando em várias coisas. Uma delas é que o final dele acabou sendo bem diferente do que eu esperava. Como toda a série mostrava uma vibe mais sombria, mais sangrenta e cruel, eu esperava isso também pro final do livro. Eu esperava um final muito sombrio, um final mais melancólico. Nós meio que temos uma previsão no começo da trilogia sobre como essa história vai terminar. Então eu tava esperando que terminasse de uma forma e acabou sendo bem diferente do que eu esperava, e por isso que eu acabei me decepcionando um pouco com o final. Tem muitas situações aqui que acabam sendo fáceis e jogadas assim no colo da protagonista. Tem um elemento de fantasia que o autor usou muito e que eu achei muito exagerado. Eu acho que ele podia ter usado só uma vez, e como ele usou mais vezes, parece que isso não era um grande problema para a história, que podia acontecer, que tudo se resolvia facilmente. Outro ponto negativo que eu encontrei nesses livros são as notas de rodapés que ele tem, porque ele tem muitas notas de rodapés e notas gigantescas que às vezes tomam a metade da página. E essas notas de rodapés não são só informações, são comentários
do narrador do livro. O narrador do livro, ele nos conta algumas coisas de forma sarcásticas, ele dá opinião sobre algumas coisas que acontecem durante a história, tudo nessas notas de rodapé. E quando eu tava lendo o primeiro livro, eu tava achando tudo muito chato e a história não tava me prendendo por causa dessas notas. Parecia que elas quebravam o clima da história pra mim. Quando eu resolvi parar de ler essas notas, foi então que eu consegui aproveitar o livro, foi aí que eu comecei a gostar do livro. Quando eu parei de ler as notas, que era quase na metade do livro. E, gente, não fez falta nenhuma, porque daí no segundo livro e no terceiro eu não li essas notas. E eu digo pra vocês que elas não são necessárias, só são algo a mais se caso você se identificar com elas e gostar desses comentários. Eu, pelo menos, não senti falta nenhuma. Se alguém leu as notas e queira contar alguma coisa que achou importante, deixa aqui nos comentários, porque, na minha opinião, eu acho que você pode pular sim essas notas, que você vai aproveitar a leitura muito mais. Isso se elas estiverem te atrapalhando. Você tenta ler no começo e se você ver que não funcionar, faça a mesma coisa que eu fiz, que eu acho que você vai aproveitar muito mais a leitura. E por fim, gente, eu quero falar do maior ponto negativo nessa história pra mim, que foi o romance. A Mia, gente, é uma personagem bissexual, então isso acaba trazendo uma representatividade bem legal na trilogia. E ela começa, assim, a formar romances bem interessantes ao longo da história também. Quando eu tava lendo Godsgrave, eu tava gostando das cenas de romance, mas daí, no terceiro livro, isso começou a ser mais intenso. Digamos que o romance é muito mais forte só no último livro. Nos dois primeiros livros, o romance não é muito relevante, então por isso que eu tava curtindo bastante. Mas daí no terceiro livro, ele meio que tomou conta, assim, em muitas partes, e eu não tava gostando porque foi meio que perdendo a graça pra mim. O autor, ele escreve muitas cenas de sexo em toda a trilogia, mas nesse terceiro livro aqui tinha cenas, assim, muito repetitivas pra mim. E até ele fala no final do livro que os fãs gostam das baixarias que ele escreve, porque as cenas, assim, são bem pesadonas, assim, pra maiores de 18 anos. E tem gente que gosta, por isso que eu acho que ele abusou bastante nesse terceiro livro, mas eu não gosto dessas cenas porque eu queria mais a fantasia do livro e não o romance. Então eu acho que esse foi o maior ponto negativo que me fez não gostar muito desse terceiro livro. Mas, gente, esse segundo livro aqui é o meu favorito, ele é incrível. E o primeiro livro acabou sendo um dos meus favoritos também. E é isso, gente, que eu tinha pra contar pra vocês sobre a minha experiência com a trilogia das Crônicas da Quase Noite. Me conte nos comentários se eu te convenci a ler essa fantasia ou se você já conhece ela, se você concorda com alguma coisa que eu falei. Se você for comprar os livros, aproveite para usar os links do canal que eu deixo aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!